Olá, irmãos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no início, guardava uma verdade de um tesouro reservado a ela. E essa verdade era a esperança da igreja, a esperança que a mantinha viva eternamente enquanto os nossos irmãos eram jogados na arena para entretenimento dos romanos. Eram devorados por leões, cerrados ao meio, crucificados, presos na ilha de Patmos. E era a esperança do evangelho do nosso Jesus Cristo, da vinda do seu reino para esse mundo e do seu governo aqui, e a ressurreição dos mortos que morreram aguardando a sua segunda vinda, que mantinha a igreja viva. Mas com o passar do tempo, a partir do quarto século, essa promessa e o seu significado foi sendo esquecido. Então foram introduzidos dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo governo romano, falsos líderes, os quais começaram a pregar um evangelho terreno para esse mundo aqui. O evangelho de Cristo sem Cristo. O evangelho a quais as pessoas, quando morrer, dirão, ou os que já morreram: "Oh, meu mestre, eu morri, agora eu vou me encontrar contigo. Em teu nome eu curei enfermo, expulsei demônio, eu prosperei a minha igreja, eu era dizimista fiel." E o Senhor Jesus dirá: "Eu não vos conheço, apartai-vos de mim." Então, paralelo ao verdadeiro evangelho e às verdadeiras promessas, nasceu-se o falso evangelho, que cresceu muito mais rápido que o verdadeiro. E hoje ele domina o cenário cristão. Então nós vamos recapitular o primeiro evangelho através dos apóstolos, que trazem a verdadeira doutrina, como nós já vimos em vídeos exaustivos sobre a verdadeira doutrina dada aos apóstolos. E estes, quando morreram, deixam a encargo dos presbíteros, que vêm até hoje, os verdadeiros presbíteros, ou anciãos, ou irmãos mais velhos, simplesmente significa isso. Vêm com o seu testemunho de vida, porque creem na volta do Senhor Jesus, e essa é a sua alegria, o seu reino instalado no mundo, aonde Putin, Einstein, cientistas, mentes brilhantes, governos como Hitler, tanto do passado como contemporâneos, como Vladimir Putin, Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva, vão cair. A pedra será lançada do céu, que é Cristo, e destruirá todos esses governos, culminando na destruição do último governo que está para se levantar, que é um governo globalista, aonde o nacionalismo deixará de existir. Então essa é a promessa do verdadeiro evangelho, essa vinda. E ela nos leva a um comportamento terreno contemporâneo, aguardando essa vinda, diferente do comportamento que nós vemos neste falso cristianismo. Então nós iremos fazer uma série de vídeos sobre este verdadeiro evangelho, oculto aos olhos da maioria, difícil de enxergar, dada a concupiscência de cada um de nós. Cada um de nós segue as próprias concupiscências ao invés de seguir a Jesus Cristo. Mas aqueles que amam o Senhor Jesus mais do que a si mesmo, negam a si mesmo, a estes o Espírito Santo chama para, desculpa, irmãos, reverem os seus votos. Então vamos ler Filipenses, que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, vai nos trazer à memória o motivo que ainda estamos aqui, aguardando a ressurreição dos mortos, caso morrermos antes da vinda do Senhor Jesus, ou a transformação dos nossos corpos, caso estivermos vivos quando ele retornar e implantar o seu reino eterno de justiça e paz. Filipenses capítulo 2, verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos, para receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos.
Então veja, esse versículo ele vai contra o que é ensinado no sistema denominacional, aonde tem um dia e uma campanha para cada interesse próprio. Eu quero mudar meu casamento, eu quero prosperar, eu quero fazer as unhas, eu quero fazer a maquiagem, eu quero blá, blá, blá. Então tem os cultos, as campanhas, né? As palestras motivacionais, os coaches gospels, como Pablo Marçal e tantos outros aí, né? Que até deu uma sumida aí, o Pablo Marçal, né? O falso evangelho cheio de fermento, crescendo rápido, multidões aglomeradas nos templos das promessas. Mas o texto simples e objetivo aqui está nos dizendo: não façam nada por interesse pessoal. Senhor Jesus, se a gente voltar na história, 2000 anos atrás, ele viveu por interesse pessoal? Ou ele viveu em decorrência do seu próximo, lavando os pés do próximo, curando, estando ali, dormindo no relento, subindo o monte às madrugadas e orando, não para fazer marketing, fotinho de Facebook, eu tô aqui no monte orando por vocês, e essa campanha tem que encher minha igreja, porque eu preciso de muito dízimo e muita oferta para sustentar os meus luxos. Hã? Não, irmãos, não era nada disso. Não faço nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Interesses tolos de receber elogios. Fotinho no Facebook com biquinho, com decote das irmãs hoje, né? Em academia com a calça mais apertada que couro de linguiça. Não há um interesse ali de elogios, de ser vista, desejada pelos homens. Não é o evangelho do Senhor Jesus, meus irmãos. Não é. É o falso evangelho. Então, nós vamos estar retornando aqui, através desses vídeos, mais para consolo dos irmãos. Porque os irmãos, só vendo o falso evangelho, eles desanimam. Mas aqueles a quem o Espírito Santo chama para comungar fora desse neopentecostalismo, e eu tenho um vídeo, vai aí no último vídeo que eu fiz, a praga do neopentecostalismo, e assiste, de quase 1 hora. Então vamos lá. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos para receber elogios, mas sejam humildes e considere os outros superiores a vocês mesmos. Irmão, considerar o outro superior a nós mesmos, irmão. Isso significa que eu esqueço de um problema que eu tenho para olhar para o problema do meu irmão, porque ele é superior a mim. Claro que a gente tem o espírito para medir na balança a urgência, né? Se eu tô com câncer e o irmão tá com uma dor de barriga, eu vou atender o câncer que está em mim primeiro, a dor de barriga do irmão. Inclusive, os próprios irmãos vão me ajudar a atender o câncer que está em mim, se eles consideram os outros superiores a si mesmo, né? Mas agora, se os problemas são iguais, eu estou com uma dor de barriga, o irmão está com uma dor de barriga, se eu sou superior, se eu me vejo em primeiro lugar, eu atendo a minha dor de barriga primeiro. É um exemplo simples, né, irmãos? E depois eu atendo a dor de barriga do irmão. Agora, se ele é superior a mim, como o Senhor Jesus colocou os outros superiores a si mesmo, eu vou atender primeiro a dor de barriga do irmão, depois a minha. Que ninguém procure seus próprios interesses, mas considere os outros superiores, que ninguém procure seu próprio interesse, mas também o dos outros. Então, eu tenho um interesse, um objetivo, eu procuro dos outros, dos meus irmãos, os interesses deles, no Senhor, né, irmão? O irmão tem interesse em trair a mulher. Claro que eu não vou atender esse interesse dele. Mas no Senhor, os interesses do irmão que são no Senhor. O interesse do meu vizinho que está passando uma necessidade financeira. Eu não busco meus próprios interesses, eu busco do outro. É assim que o Senhor Jesus viveu. Não é isso que é ensinado nas igrejas.
É ensinado primeiro eu fico rico para nas campanhas de prosperidade do Pablo Marçal, para depois com a minha riqueza, com o meu conforto e o meu luxo todo, eu pego sacos de dinheiro que está sobrando e ajudo os outros. Não, meus irmãos, isso é demônio, é espírito de demônios. Esses coaches são espíritos de demônios, eles estão servindo a Satanás. E não é o que estou falando, é as escrituras. E nessa série de vídeos, as escrituras vão mostrar que eles pensam só em si mesmo, dão o que estão sobrando para parecerem cristãos, mas não são. O Senhor dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. É isso que o Senhor dirá deles, irmãos. Por mais que a oratória seja bonita e que os gatilhos mentais para atingir a mente natural de um homem não regenerado, que não tem o Espírito Santo para mostrar que aquilo ali é cilada, é armadilha, são aptos, são mestres em gatilhos mentais, em atingir a mente do homem que não tem a mente de Cristo. Mas o homem que tem a mente de Cristo discerne todas as coisas. Então, nos próximos vídeos, as Escrituras Sagradas vão mostrar para nós, pelo Espírito de Cristo, porque quem não tem a mente de Cristo não entende as Escrituras, a verdade. Mas agora ficamos com esse versículo. Não faço nada por interesse pessoal ou por desejos tolos para receber elogios, mas seja humilde, considere os outros superiores a si mesmo. Estou com dor de barriga, o irmão também tá. Eu vou fazer um chá de boldo para o irmão primeiro. Depois eu vou ver para mim. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que havia em Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Quando o jovem rico chegou a Jesus e falou: o que eu faço para ser salvo? O Senhor Jesus guarda os mandamentos. Ele respondeu: eu já guardo. Dá tudo que tem, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele saiu triste. Jesus deixou tudo que ele tinha na glória, toda a sua riqueza, e veio viver igual nós, meros e insignificantes mortais. Quando Zaqueu foi procurar Jesus, Jesus não pediu nada para ele, mas ele disse assim: ó, hoje eu vejo um servo de Deus. Esse Jesus é um servo de Deus, ele é filho de Deus, eu quero ser igual a ele. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e o que me sobrar, eu vou dar aos pobres a metade do que eu tenho. Verso 9: por isso Deus deu a Jesus a maior alta honra e pôs o nome dele, que é o mais importante sobre todos os nomes. Diante dele todo joelho se dobrará, vivos e mortos. Então, junto com o nome de Senhor Jesus, o Senhor colocou o nosso no livro da vida e quer nos dar a glória de reinar com ele, na sua vinda, no seu retorno. Mas para isso, não podemos esquecer o verdadeiro evangelho, que vai contramão, irmãos. Esse evangelho do último século, do século da apostasia. Essas últimas décadas estamos recheados por Pablo Marçal, Edir Macedo, Valdomiro Santiago e tantos outros que pregam a mentira e o engano descaradamente, irmãos. Quem não tem a mente de Cristo não vai ver a verdade. Por quê? Porque eles são mestres em enganar. E depois nós vamos ver essa verdade nos próximos vídeos. Coloquemo-nos igual ao mestre, esvaziando de nós mesmos e servindo ao nosso próximo, irmãos. Não buscando os nossos próprios interesses, não buscando elogio das pessoas, não buscando aquilo que agrada a nós mesmos em contrariedade ao agrado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, visando a ressurreição dos mortos, para que com ele venhamos a reinar. Assim como ele reina hoje, invisível aos nossos olhos, nós veremos ele visivelmente vindo nas nuvens em glória e poder, irmãos, e reinaremos com ele para todo sempre.